amado Padre Joacir, nosso pároco, amado Diácono Santos, seminaristas, nossas equipes de celebração e a equipe de festas de São José Operário 2023. Queridos internautas, amado povo de Deus, o quarto domingo da Páscoa é um divisor na preparação para Pentecostes. Até agora nós vivemos a força litúrgica da ressurreição. Mas os próximos domingos pascais, eles vão nos introduzindo no caminho da necessária abertura do coração ao mistério de Pentecostes. Pois a festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, ela coroa todo esse mistério da alegria dos cristãos em celebrar a vitória de Jesus, o bom pastor, sobre a morte. Ele que é pastor e ao mesmo tempo porta. É o pastor que conduz, mas é ele a porta. Se nós entrarmos nos estudos históricos do primeiro século da era cristã, como eram os costumes judaicos da época, nós vamos perceber que em Israel as ovelhas constituíam a moeda de maior valor econômico, porque se dependia do leite, da carne e da lã das ovelhas para manter a dignidade social do povo de Israel. E até hoje os povos dos desertos cultivam com muita altivez os rebanhos de ovelhas. E nosso Senhor quis usar estas figuras de linguagem da realidade que compunha o tecido social judaico da época para explicar as suas parábolas, suas meditações, os sinais que ele criava para veicular melhor a sua santa palavra. O mundo das ovelhas, dos pastores, a maneira de agasalhar as ovelhas fora dos ataques terríveis das feras, sobremaneira dos lobos. E era comum fazer aquelas casas de pedras que a gente chama de redil, onde se colocava as ovelhas à noite e se fechava a porta para que o lobo não a arrombasse e matasse e comesse as ovelhas. E o pastor tinha uma metodologia específica de educar as ovelhas para que elas conhecessem a sua voz. E o pastor nomeava as ovelhas pelo nome. Os mais antigos aqui que viveram nas fazendas lembram muito bem que as vacas tinham nome. As juntas de boi que puxava o carro de boi, que era o caminho
dos deslocamentos das produções da nossa região, aí há 50, 60, 70 anos, cada boi tinha um nome. E atendia ao carreiro que ele chamava. Ele conversava com os bois. E quando mandava a junta da guia parar, parava. Os carreiros tinham uma linguagem, como os pastores de Israel, para lidar com os bois. E os bois adestradamente lhes obedecia e conhecia sua voz. Para cada boi havia uma palavra, um nome, um jeito que tangia os instintos daqueles bichos. O Senhor Jesus no Evangelho de hoje diz que as ovelhas o escutam, porque Jesus, com este Evangelho, quer mostrar que Ele é a porta para as ovelhas. Mas não é uma porta apenas natural. A liturgia de hoje, ela está toda carregada de um sentido da nossa caminhada para o céu, para a nossa salvação eterna. Muita gente já não fala mais disso hoje na igreja, da vida eterna. Mas a temática hoje é muito forte. Quando nós entramos nas nossas igrejas, geralmente elas têm 3 portas. As 2 laterais mais estreitas e a porta da frente mais larga. Porque é uma referência à Trindade. A porta do meio é Cristo, a porta das ovelhas, por onde as ovelhas entram para buscar não somente a pastagem humana que passa, mas para preparar o caminho para os prados eternos, para os pastos de eternidade. Quanta beleza no texto do Evangelho de hoje, nesse domingo do Bom Pastor. E Jesus faz uma referência às nuvens escuras que pairam sobre o mundo. Isso aqui é uma chave para que nós possamos compreender o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu mistério messiânico, a sua missão de salvação da humanidade. E nós poderíamos recorrer ao profeta Ezequiel, no capítulo 34, no discurso sobre os maus pastores, em que o profeta fala dos pastores de Israel, dos que cuidavam do povo de Israel, mas que se tornaram salteadores, que roubavam as ovelhas, e nosso Senhor fala disso. Dos que não estavam preocupados com a vida das ovelhas, mas queriam apenas a lã das ovelhas. E toda esta situação das nuvens escuras que pairam sobre o mundo tem muito a ver, meus irmãos, com o sentido de nosso Senhor Jesus Cristo na sua missão neste mundo. É uma referência ao Calvário. Porque a porta do redil das ovelhas agora é aquela do Calvário, onde Cristo se entregou como pastor de nossas almas, no sacrifício redentor do Calvário, único, irrepetível e suficiente para a salvação da humanidade. O pastor inaugura uma nova porta do redil, a
porta da salvação. Jesus é o nosso Salvador. Somente Ele é a porta pela qual nós possamos entrar como ovelhas para os prados verdejantes e eternos. E nosso Senhor nos adverte do perigo que as ovelhas correm de ouvir a voz do estranho e não a voz do bom pastor. O mau pastor está aí. As heresias. Agora mesmo nos Estados Unidos estão fazendo um grande festejo de adoração ao demônio, à igreja satânica, que já existe aqui no Brasil. E é tão grave isso, que eu corro o risco aqui de ser processado de falar sobre isso. Porque nós estamos num país sem liberdade, onde a censura está se impondo paulatinamente. E nós temos agora um projeto de lei para ser votado agora às pressas, sem discussão, que é exatamente para colocar censura, para ninguém poder dizer nada contra o governo, contra os pecados, contra as coisas erradas. Falar mal do satanismo é arriscado, porque hoje, no Brasil, nós não podemos mais falar a verdade. A igreja não pode mais pregar com liberdade. Um bispo, meu amigo, me contava na Assembleia dos Bispos que levou 32 processos e ele está pagando durante 10 anos grandes indenizações com a ajuda da família, da igreja, porque falou a verdade. Você não pode mais falar a verdade. Nós somos escravos agora da mentira. É o mau pastor, é a ideologia, é o comunismo que dita o que a gente tem que fazer. Nos Estados Unidos já estão sendo processadas igrejas que têm a imagem de São Miguel Arcanjo, porque o diabo está debaixo do pé de São Miguel Arcanjo, e os satanistas exigem que tirem. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo da mentira, o mundo do cerceamento da liberdade. E quem for amigo de algum deputado federal, liga para ele e diz: nós não queremos perder nossa liberdade. Nós não queremos ser governados pela Rede Globo e pela grande mídia, Estadão e etc. Porque querem caçar as mídias. Porque aonde o povo ainda pode expressar a religiosidade, as verdades do Evangelho. Que beleza, meus irmãos, essa primeira leitura de hoje. É a segunda parte da primeira homilia de São Pedro. A primeira parte nós ouvimos lá no primeiro domingo da Páscoa, em que o apóstolo Paulo faz a memória da agressividade que fizeram com o bom pastor. São Pedro está concluindo o discurso, a lembrança de tudo que aconteceu com Jesus. E nesta leitura, essa homilia de São Pedro converteu 3.000 pessoas. Hoje a gente faz 3 homilias e não converte uma pessoa sequer. São Pedro converteu 3.000 pessoas. E todas elas pediram o batismo.
E aqui nós podemos destacar 3 pontos importantes. O primeiro, aquela homilia causou abertura de coração. A igreja existe para nos ajudar a abrir o coração a Deus. Abrir o coração, aceitar a fé, arrepender-se dos pecados, confessá-los. Esse é o primeiro ponto, produzido por aquela homilia de São Pedro. O segundo é a compreensão que nós, como ovelhas, não somos donos de nós mesmos, mas é o Espírito Santo, o divino, que nós vamos celebrar em Pentecostes, que nos impulsiona, que nos conduz. É o divino Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre aquele povo, que fica extasiado com o poder de Deus. Nosso Senhor, pastor de nossas almas, porta da eternidade, se manifesta naquele momento. E o terceiro ponto, o batismo. Se no Antigo Testamento a inclusão na religião de Israel era feita através da circuncisão do menino, da criança, agora São Pedro apresenta o batismo como a nossa iniciação no novo Israel, e esse batismo é para todos. No Antigo Testamento a circuncisão era para o homem, mas agora o batismo é para todos. Jesus veio acolher a todos. É para você, para a sua família. E as famílias eram batizadas. E aqui nós temos todo um argumento que fortalece a questão do batismo das crianças. Se as crianças eram iniciadas, se elas eram acolhidas através da circuncisão, agora é pelo batismo, que é uma graça de Deus que nos marca para a eternidade, para a nossa salvação. Esse é o caminho, meus irmãos, que nós devemos viver, a graça do sacramento. São Pedro fala não de um sinal, mas de um sacramento, que é mais do que um sinal, é uma força que pelo sinal traz algo que nos marca. O batismo é um sacramento que toca a nossa vida, que nos marca para a eternidade como ovelhas que caminham neste mundo, ouvindo a voz do bom pastor, para não entrar nos lugares errados. E aqui eu trago uma citação do Concílio Vaticano II, da Constituição Lumen Gentium, Luz dos Povos, sobre a igreja. No número 6, o concílio trata das figuras da igreja. E especificamente no meio desse número, o concílio diz: a igreja é o redil. Olha que bonito. O redil de Cristo, confiado aos seus pastores. Por isso hoje nós rezamos pelas vocações, para que Deus nos dê pastores segundo o seu coração. E esses pastores, os bispos e sacerdotes, eles cuidam desse redil, para que as ovelhas não se percam, não erre o caminho que nos conduz à porta da eternidade. Quanta beleza nisso, meus irmãos. Como é bonito ser católico. Como é extraordinário ser batizado. Como é maravilhoso nós termos o ouvido sensível à voz de Jesus, o bom pastor.
E o salmo de hoje, extraordinário, que grande parte do povo sabe de cor. Eu decorei este salmo em 1987, rezando com os doentes. E o rezo sempre, todos os dias. Às vezes 3, 4 vezes por dia. É o salmo das ovelhas de Cristo. Ele é um salmo que se dirige a Javé, a esse tetagrama dos judeus, que representa a santidade tripla de Deus. E nós escutamos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz pelos prados verdejantes. E esses pastos verdejantes das ovelhas neste mundo é para nós, meus irmãos, a antecipação da imagem. Da eternidade nas coisas caducas deste mundo. Quando eu cheguei, cumprimentei 2 senhoras que estavam a rezar às 6h10, pontualmente, às 6h10, diante da imagem de São José. E eu perguntei para elas: qual a finalidade nossa nesse mundo? E uma senhora já idosa me disse: contemplar as coisas belas de Deus. É isso mesmo. Você contempla os rios, as pastagens, as belezas da criação neste mundo, porque elas já são imagens antecipadas da beleza do céu, para onde nós vamos, para onde nós estamos caminhando. Na força do Espírito, ouvindo o bom pastor que diz: não peca, não seja injusto, não seja mentiroso, não seja falso, não seja cachaceiro, não seja imundo, não seja corrupto, não seja mentiroso, não seja ateu, não seja satanista. Esta é a voz do Senhor, que diz para você, homem casado: seja fiel à sua esposa, cuida do seu lar, porque você é pastor dentro da sua casa, cuida dos seus filhos. Que diz para você também, mulher, esposa, casada: seja fiel ao seu casamento, zele da sua família, porque você é pastora, você é cuidadora, você é aquela que Deus usa para falar aos seus filhos. Deus nos fala ao coração, mas é preciso silêncio. É preciso mergulhar no silêncio para que a voz de Deus possa ser escutada. Do contrário, nós vamos escutar a voz do inimigo, através do barulhão, através dos outdoors imundos, através da pornografia, através das músicas imundas que nós temos nos nossos dias, através das pessoas imundas que são mau caminho para tantas pessoas. Os jovens vão escutar o estranho na universidade, o professor ateu, comunista, que quer tirar a fé dos alunos, que critica o jovem da igreja que vai com a camiseta católica para a universidade. Quanta coisa esquisita, quanta voz estranha. Quem escuta a grande mídia bebe a voz do estranho. Lembra da Rede Globo? Quanto mal ela fez no tempo da pandemia? Ela é a voz do estranho. Quanta gente que ainda está escondida até hoje não vem na igreja, com medo da Covid, porque a Rede Globo tornou-se uma funerária. Só falava de morte, de cova, de cemitério. Quanto mal fez. Quanta mentira sobre as vacinas.
que agora os próprios laboratórios estão alertando. A voz do estranho. O Papa Francisco, no começo do seu pontificado, falou da igreja e como devem ser os pastores na igreja, bispo, padre, diácono também. E o Papa disse: o sacerdote, o bispo, o padre, o diácono, precisa ter o cheiro das ovelhas. Porque o pastor de Israel cuidava do rebanho e o cheiro das ovelhas impregnava as suas roupas. Os pastores da igreja não podem estar longe do povo. O sacerdote não é uma pessoa separada por Deus do povo. Ele é separado no chamado para se preparar no seminário, como os meninos estão fazendo, para depois ser devolvido ao povo para ser consumido no trabalho com o povo. O sacerdote é alter Christus. É o pastor legítimo de Jesus na igreja. Daí os pastores precisam fazer as vezes de Jesus, o bom pastor, conduzindo o povo, não para si, não para a sua vaidade, não para as coisas do mundo, mas para os prados eternos. São João Maria Vianney, quando foi designado para a paróquia de Arnes, que estava em ruínas, por causa do vício, por causa dos bailes, por causa da bebedeira, por causa das coisas erradas, indo a pé, com a sua batina preta surrada, no caminho, numa encruzilhada, ele encontra os moleques, e ele pergunta: meninos, qual é o caminho aqui que leva a Arnes? E o moleque mais solerte, mais para frente, tipo assim, para-choque de Toyota, que é sempre para frente, nem sabia o que era padre, o paganismo reinava. O caminho é por aqui. E o padre disse para ele: vá a Arnes e eu te mostrarei o caminho para o céu. E de fato, diz que esse menino depois se converteu, se tornou um grande obreiro na igreja, por causa do santo. O papel do padre é esse. O papel do bispo é esse. O bispo não deve ser um homem cheio de vaidade, que quer trazer tudo para si, para a sua imagem. Isso é uma desgraça. Quantos bispos, quantos padres nos nossos tempos, no mundo todo, estão perdendo o rumo do caminho de Deus, ao traçar eles mesmos o caminho da sua vaidade, da sua prepotência, da sua arrogância. Quantos padres nesse mundo nosso perdeu o rumo de Cristo ao anunciar a si mesmos? Outro dia uma pessoa me falava: traga padre fulano para fazer um show na diocese, para arrecadar o dinheiro, para terminar a Casa Maria de Nazaré aqui no fundo. Eu disse: qual padre? E ele me disse o nome da figura. Eu falei: não, meu filho, esse nunca será convidado por mim, porque ele vive do dinheiro, ele não evangeliza. É a vaidade, é a prepotência. Não. Por que nós não temos padres que imitam
Frei Damião de Bozano, que morreu no Nordeste torto, de tanto ouvir confissão, pobre, fazendo missões durante 50 anos, pregando as verdades da fé. Um homem pobre, com chinelo velho nos pés, um hábito surrado, mas que deixou o caminho da santidade. Por que não imitar um padre Vitor Coelho de Almeida, redentorista? Como vocês, padres redentoristas, precisam imitar o grande padre Victor Coelho de Almeida. E aqui no Goiás, o nosso grande cônego redentorista que está em processo de beatificação, cujo nome agora me foge. Como nós precisamos lembrar de um Monsenhor Zezinho, de um padre Tiago, de um padre Luiz Maria Olabarieta, que rodou esses mundos a cavalo há 50, 60, 70 anos atrás, batizando, casando, confessando o povo. Como nós precisamos. Lembrei-me do nome, Padre Pelágio. Foi amigo do meu bisavô em Bela Vista de Goiás. Um homem que andava 20 quilômetros a cavalo para atender um doente que estava morrendo na beira de uma vereda pobre. O padre é isso. O bispo deve ser assim. Por que não lembrar? Até mesmo Dom Vitor, que é novo, recente, mas que também viveu grandes momentos. Um Dom Prada, Dom Alano Maria Lunadê, esses grandes bispos que atravessaram esses sertões a cavalo, como Dom Eduardo no século XIX, levando o bom pastor às almas. O sacerdote é chamado a ser como Cristo, que torna pasto para o seu povo. Pastor e pasto. Jesus foi assim, pastor e pasto. O sacerdote também. Daí a necessidade de rezar pela vocação sacerdotal nesses dias. Rezar pelos nossos sacerdotes. E rezar pela boa morte dos padres. Hoje mesmo recebi uma notícia, o padre fulano está muito doente. Reze pela saúde dele. Mas vocês estão rezando pela boa morte dele? Porque um padre deve ter uma preocupação, o bispo, uma freira também, tem muitas freiras aqui. E vocês, pais e mães, a grande preocupação nossa é com a morte. Como que eu vou morrer? O que eu vou ter nas mãos para oferecer a Deus? Porque ninguém entra na porta eterna de Cristo, bom pastor, se não passar pela morte. E como nós vamos morrer? Vocês, meninos, jovens, adolescentes que nunca pensam na morte, vocês vão ficar velhos como seus avós, seus bisavós e vão morrer. E morrer sem Cristo é uma desgraça. É o fim da picada. E nesse caminho nosso para o céu, nós somos chamados a viver as virtudes: fé, esperança, caridade, as obras de misericórdia, corporais e espirituais, as demais virtudes da nossa fé católica, amando, perdoando, ajudando. Esse é o nosso caminho. Mas como eu faço? Conte com o Espírito Santo.
porque Ele te batiza todo dia na força dEle. Conte com Jesus, bom pastor, que se tornou pasto na Eucaristia para nos alimentar. Se nós perguntássemos hoje para São José, no seu acalanto, no seu recôndito silencioso, ó meu bom José, o que eu preciso para entrar na porta eterna da minha salvação? São José vai dizer para você: eu cuidei do bom pastor, eu aprendi com ele, eu morri antes de vê-lo na cruz, antes de vê-lo se doar no sacrifício último. Segure na sua túnica, que é a igreja, e vá. Faça o bem. Escute a voz dele e não a voz do mundo. Arrependa-se a cada dia do seu pecado. Desfaça a vaidade, os apegos, as misérias da sua vida. Aceite tudo o que acontecer na sua vida, as doenças, as dores e a morte. Chegue ao final com ele, para que você possa dizer com o apóstolo dele, São Paulo: combati o bom combate, guardei a minha fé, só me resta agora receber a coroa do justo juiz, que me dará naquele último dia. Que a Santíssima Virgem, esposa de São José, e que São José nos ajude a atravessar esse mundo tão esquisito, sem perder a beleza de Deus que nós já temos pelo batismo, sem perder o nosso amor pela igreja, a nossa dedicação e o nosso zelo pelos sacerdotes e pelas vocações. Assim seja. Amém.